Um gorila versus 100 humanos, quem vence é FT Biólogo Henrique, lá do canal Enerd. Então bora lá reagir, deixar teu like, comente, se inscreva, vamos lá, galera. Enerd apresenta Batalha Mortal. Um gorila versus 100 homens. Essa trending tomou conta da internet do mundo inteiro. O mundo inteiro tá debatendo se 100 homens teriam capacidade de vencer um fucking gorila silverback no mano a mano, na trocação. Talvez não os 100 mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Eu acho que os humanos ganhariam, hein? Vou logo dizendo minha opinião logo de começo aqui. Eu acho que os humanos ganhariam do gorila, né? Então. Ou 100 mais malucos, né? Não sei. E tô fazendo até simulação, usando programa, inteligência artificial. É o debate do século, galera. Então eu acho que como pai das batalhas mortais no Brasil, o Enerd tinha que trazer pro canal a resposta definitiva pra essa questão com uma batalha mortal lendária. Bora lá ver quem que vai ganhar. Enerd Trunks, Peter aqui! Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Eu também, mano, eu teria coragem não, de lutar contra o gorila, tu é doido? Não, tinha coragem não, tá louco. Aliás, vocês teriam coragem de Não, encarar teria não. um gorila? 100 de você que tá aí me assistindo. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, se você pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. Não. 100 eu encaro sim, Peter. Eu não encaro não. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás, outra pergunta. Você aceitaria entrar na jaula, numa jaula com um gorila? Uma jaula? Tu é doido, né? Quanto de dinheiro? Pô, Pô, agora entrar e sair de uma jaula rapidamente ali, eu acho que talvez eu passaria na minha cabeça, talvez eu aceitaria, né? Mas agora, pra me lutar contra o gorila, mesmo por dinheiro, não. É de Deus me livre, pra lutar, Deus me livre. Mas agora, entrar e sair ali da jaula rapidamente, acho que talvez eu aceitaria, né? Então, se valesse um dinheirinho, né? coisa louca, né? Porque, pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a coisa de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara. Verdade. Só músculo, porra. Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Bora. Condições. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante estabelecer condições num combate, lógico. Senão vira historinha de fantasia. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar. Ah, então aí já é mais complicado, pô. Na mão, caraca, na mão aí já é mais difícil pro ser humano. Porque, tipo, se o ser humano pudesse usar armas contra o gorila ali, seria muito mais fácil, né? Mas na mão, contra um gorila ali, mano, 100 homens na mão contra um gorila, caraca, aí é complicado, hein? Ah, sei lá, acho que ainda acredito que seja os homens que ainda vai ganhar essa batalha contra o gorila. Um suposto cenário com um desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão. Mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Caraca, mano, até 200 quilos, mano, pesa um gorila, meu Deus do céu, é muito pesado esse bicho, mano, nossa. Nós vamos ficar com 220, ok? Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar eu peso 72 ou é 70, uma coisa assim, nessa faixa aí de peso que eu tenho atualmente, então. A diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate o peso do gorila fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você tá ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! Aí o gorila tem mais força, O médio de humano é o próprio peso, ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos. Mesmo que seja por 5 segundos, só pra tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Caraca, mano, até 10 vezes o próprio peso, mano. Nossa, mano, isso é igual as formigas, né? Consegue levantar coisas extremamente pesadas, mesmo ali sendo, mano, não tendo tanto peso equivalente ao que eles estão levantando, eles conseguem, mano. Então, cara, que igual as formigas, mano. Então, o gorila
É muito forte, mano. Tá louco, é muito, muito forte. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Um carro, Para os exatamente. padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito, costas deles são desproporcionalmente enormes, né, se a gente comparar com o de um homem. Caraca, ele tem 15 quilos só de massa muscular, mano. Nos braços. Meu Deus do céu, mano. É muito, muito músculo esse bicho tem no braço, tá louco. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como Igual eu competir também. com um gorila. O bicho é puro músculo. E os Ó. músculos dos gorilas também não são iguais aos Vai nossos, tá né? Diferente dos Tá no nossos físico músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida. Fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele. E é como se ele tivesse o peso de um graveto. Ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda, isso é natural pra eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força. Caraca, mano. Caraca, mano. Nossa, mano. Nossa. O bicho é uma máquina. Uma máquina, mano. Tá doido. Força de levantamento. E seu gorila parado, imagina a força do soco. O braço dele em movimento, a força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Se você for um dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Já era Você mesmo. tá fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, porra, É muito grande, entende? mano. Tá doido, Tá né? passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó, se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Tá, é doido, essa não tem como olha não. esse papo, cara. Por melhor de luta que você fosse, você não ia durar nada. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro, aquele vidro que prende leões nos zoológicos? Olha só, se liga. Olha lá, meu irmão. Vem ele, ó. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Isso ali é um vidro temperado, galera. É um vidro que é muito, muito forte. Que, tipo, pra segurar o. E não tem condição do bicho passar pro outro lado, né? Do vidro. Então é um vidro muito, muito forte. Mesmo assim, o gorila vai lá, dá-lhe um soco no vidro e consegue quebrar o vidro. Caraca, é muita força. Esse vidro aí é capaz de prender os leões. Isso mesmo. Sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui. Deu um Quebrou soco. o vidro. Ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força desse animal? Olha, a gente pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tu sermente de pedreiro na parada. Ou seja, tu tá bombado, já tá no físico, né? É isso que ele tá querendo dizer. Bom, o gorila, pela sua musculatura e por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar a esposa... Dá não, pô, pra levantar isso tudo é que o gorila levanta, mesmo eu sendo, tipo, se eu tivesse no físico e tudo, não dava, mano. Não dava, não, é muito, muito peso pra um ser humano conseguir levantar sozinho, mano. No casamento, pra noite de núpcias no colo, já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar mesmo o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu tô superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Altura. Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele tá perto do ser humano a diferença não é tão grande? Mas esse bicho é bastante grande. Então bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai... Caraca, mano, olha o tamanho do esqueleto do gorila, mano, é largão, né? E o do ser humano já é mais
fino e tudo, né? Entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante, até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa tá é a de altura boa. média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai. Ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Ou seja, se ele quiser andar de 4, né, e tal, ele anda. Se ele quiser andar só com as 2 pernas, ele consegue também andar, ou seja, entendi. Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito, muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem. Ou seja, é forte pra caramba. A altura média entre homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. A minha é 1,81. Só que Eu já tenho 1,75 m, então ele é quase do tamanho em média de uma pessoa normal, né? Então, de um brasileiro mais ou menos, ele tem quase o tamanho de uma pessoa normal. Então, mano, o cara é grande, o bicho é grande. não é bom o homem contar vantagem de altura, porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, ele já te deu um já vai ter soco. alcançado você com quase 1 metro de vantagem. Verdade. Ele consegue, o gorila segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão de vários homens vai chegar. E eles têm altura próxima. Significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila, como por exemplo as bolas, né? Os olhos, a garganta. Só que tem 2 problemas aí, né? O cara, para chegar nos testículos do gorila, tem que estar de frente para ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era, isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Não é as presas? Eu acho que é as presas, é aquele tempo que aquelas presas deles ali também é outra máquina de estraçalhar, mano. Mordida! É isso mesmo. Olha, como se ser um tanque de guerra já não bastasse, Aí tá, mas... o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Para efeitos de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar. Mano, o bicho tem uma mordida mais forte do que de um leão. Jesus! É morder, ele acaba, mano. Acaba com a presa dele ali, então. O gorila e morder ele, que a sua mordida, pô, vai ser igual a de uma cosquinha. Vai fazer nada. Ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá. Vai ser igual a mordida de uma formiga. Vai só doer naquele momento, pá, deu uma batida, matou a formiga, pronto. Já se livrou, já não sentiu mais nada, então. É isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago que a mordida de um gorila pode fazer. Tá, e se isso tudo não foi suficiente pra achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses tamanho caninos, da boca dele. Fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas e etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né, em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba. E provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para, bom, quebrar o crânio de um ser humano se ele de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem. Mano, se ele morde a cabeça de um ser humano, ele acaba quebrando a cabeça do ser humano. Caraca, mano, o bicho é uma máquina, mano, da natureza, tá louco? Bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, tá relacionada a isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? Olha o crânio dele aí. Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai pra mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco zigomático e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum Man, desce por aqui
e vai até a mandíbula. E Ou seja, olha o tamanho dessa mandíbula desse bicho, mano. Olha o tamanho do osso disso aqui, isso. Caraca, mano, é muito grande, mano. É muita força que esse gorila tem, mano, na boca, caraca. na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo. Anatomia dos onde você primatas. consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa Crista. craniana aí. Uma a crista do Spectrum Man. Essa crista aí, exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. Como E não, se tu é esse bicho doido? te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa, mas isso tudo é uma estimativa, para ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila, mas a gente presume Certo. que seja muito, muito forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. É doido, né? Bom, depois de Se for um gorila versus um ser humano, não tem nem condição, mano, do ser humano ganhar essa luta. Mas agora com 100 humanos, aí o negócio já fica difícil ali pro gorila, né? Na minha opinião, até agora ainda acho que o ser humano ainda ganha. Mas eu não sei não, mano. Que pelo jeito aí, até o final do vídeo acho que eu vou estar errado, né? todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... o homem. Ou melhor, Acertei? 100 homens. Eu sei. Acertei, caraca, acertei, mano. Sabia, mano, acertei. Então, acertei. Quase eu achei que eu como eu posso dizer, eu iria errar, né? Mas desde o começo eu falei que pra mim os homens ganhariam do gorila. E acabei acertando, né, mano? Então, mesmo que o gorila seja uma máquina destrutiva, que destrói tudo, o bicho é forte demais, o ser humano acaba ganhando dele, né? A maioria da galera tá comentando na internet que o gorila vence, porque realmente, né, quando você olha para as capacidades do gorila, fica difícil visualizar como homens vão bater de frente com isso. Tipo, porra, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Ou seja, a inteligência, quer ver? Com certeza, a inteligência, mano. A única coisa que a gente tem melhor do que o gorila, no quesito disso, é a inteligência de pensar, de saber o que a gente pode fazer. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, Caraca, tava errado, achei que era inteligência, mano. Mas não, é a resistência. Nossa, errei. Mas tudo bem, mano. Achei que poderia ser inteligência, porque, tipo, a nossa inteligência seria muito maior do que a do gorila. E acabei errando, né, e tal. nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. Certo. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas, como consequência, ele cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 quilômetro por dia. Conclusão, mesmo que você... Então ele não aguenta muito tempo, né, mano? Então é por isso que a gente vai ganhar, porque a nossa resistência é muito maior do que a de um gorila. Então tá aí, né, a solução de por que a gente acabaria ganhando dele numa luta, né, então. coloque 100 homens bananada pra lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período Ele de cansaria tempo, muito rápido. numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais pra lutar. Verdade. Os homens também não são burros. Não vão se jogar na frente do gorila pra se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas. Eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto pros ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá pra tratar um homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, galera, eu não sei de onde essa trending veio, mas 100 Pois homens... Não tem como, é muito homem. É muito homem. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens, já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. Acho que talvez 10. Acho que talvez 10. Acho que o gorila acabaria ganhando. Ou se não 5. Acho que ali era mais ou menos o que eu acho que ele poderia ganhar do ser humano. Mas agora 100, mano, era muito difícil. E como eu falei antes, eu acreditava mesmo que o ser humano ia ganhar, mano, do gorila, desde o começo. E já sugere outra batalha mortal. Isso aqui foi só um aperitivo de batalha mortal. Em breve esse quadro tá voltando com força total. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. E tamo junto sempre. Sempre com papos nerdísticos. Obrigado de coração. Muito bom. Até a próxima. Fui!
Tá aí, mano, a Agora, que o solução. gorilão é um bicho fortão, cara, isso ninguém pode negar. Porém, ele não foi o maior de todos os primatas. Existia um chamado Gigantopithecus, que era muito Ah, maior. esse aqui eu já vi, já. Eu lembro que eu vi ele no filme do Planeta dos Macacos, né? Que é o macaco que é ruivo, né, e tal. Aparentado a orangotangos, que possivelmente era bem maior que o gorila e provavelmente bem mais forte. A gente estimou que o gorila era super poderoso por conta dos filmes de Hollywood, e na verdade eles não erraram, ele realmente é, mas ele não é o King Kong. Ah, e tem uma fofoca pra falar Verdade. aqui. O King Kong é forte. Não tem o gorila da bola azul? Pois é, cara. Então, sabe como é que ele faz pra manter as fêmeas? Usando a sua força, mantém o harém. E aí, é aquela história, né? Um fortão bombadão e... Pois é exatamente isso, é até vergonhoso. Caraca, é loucura. Mas é legal, tá aí a solução, né? Explicado por que que o ser humano acabaria ganhando do gorila. Porque o ser humano tem mais resistência, o ser humano tem mais força de conseguir aguentar mais tempo aquela luta ali com o gorila. Já o gorila não, o gorila se lutasse com os humanos, ele acabaria ficando cansado e acabaria perdendo. Então, eu tava certo desde o começo, então eu acertei. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aí assuntos dos próximos vídeos, se inscreva no canal, me siga no meu Instagram, vai estar aqui embaixo. Pra quem não sabe, tem meu outro canal, que é o meu canal de futebol, que lá eu faço edição sobre futebol. Caso vocês gostem de futebol e queiram se inscrever, eu vou estar deixando o card aí na tela. Então, acho que tudo mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima. Fui!